Bom, meus irmãos, vamos dar continuidade então à segunda parte do sexto dia das reflexões que nós trazemos, dividido quatro reflexões do sexto dia. Vamos para a segunda reflexão. A palavra de Deus diz no versículo 26, a continuidade do que nós estávamos refletindo. Deus disse: façamos um ser humano, à nossa imagem e segundo nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os animais na terra, e tudo o que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o ser vivo que rasteja pela terra. E Deus disse: eu vos dou sobre a terra inteira toda a erva que dá semente. Enfim, vai lendo e no final, e assim foi. Então Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Não quis ler tudo, porque os pontos importantes de reflexão são esses que agora eu quero partilhar com vocês. Primeiro nós vimos a questão da terra, das humilhações. E aqui, nos próximos 3 vídeos, nós vamos refletir sobre: criou a imagem e semelhança de Deus, disse para se multiplicar, abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E a terceira coisa, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo o ser vivo que rasteja pela terra. Então, ser imagem e semelhança de Deus, dominar, governar a terra, sede fecundos e multiplicai-vos. Vamos refletir sobre isso. Já vimos a humilhação, a questão da terra e agora a imagem e semelhança de Deus. O resumo é: nós existimos como imagem e semelhança de Deus, tendo uma tarefa de governar esta terra e as criaturas com o fim de ser fecundo e gerar vida. Então, há uma fonte, Deus, que nos cria a sua imagem e semelhança. Há um caminho a ser percorrido, que é governar com autoridade, com o fim que é gerar mais vida, ser fecundo. Então, esse primeiro elemento de ser imagem e semelhança de Deus. Veja, nós falamos sobre ser fiel a si mesmo, sobre aceitar o dom da vida. Vejam, meus irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Deus nos deu uma vida. E que vida! Aqui está a nossa dignidade. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Essa é a dignidade de cada um de nós. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Nos tornamos filhos pelo batismo e Deus disse sim a quem nós somos. Ou seja, nós precisamos buscar isso, ser autêntico. Uma das maiores tragédias é trair a si mesmo, trair a nossa origem, trair aquilo que somos. E Santo Irineu, se eu não me engano, vai dizer: a glória de Deus é o homem vivo. Veja, Deus não quer um homem triste. Deus não quer um homem para baixo. A felicidade do homem é a glória de Deus, porque o homem é o cume da criação. Deus foi criando todas as coisas até criar o homem, ou seja, é o ápice da criação. E se o homem não dá certo, é o projeto de Deus que não dá certo. Para a glória de Deus, o homem, ele precisa ser feliz, porque a glória do homem, a felicidade do homem é o resultado de que essa é a glória de Deus. O homem que dá errado, nesse sentido de que não é feliz, é triste, é como se o plano de Deus não desse certo. É isso que o demônio tenta fazer. Ele, não podendo mais ferir a Deus, ele quer ferir os homens, porque é a forma que ele tem de ferir a Deus. Veja, o que Deus pensa de mim? Qual é a minha dignidade? Se coloque diante de Jesus crucificado e se pergunte. Olhe para Jesus crucificado e se pergunte: o que Deus, o que tu, que morreu crucificado, pensa de mim?
Olha isso. Você olha para Jesus crucificado e pergunta para ele: o que você pensa de mim? Você que morreu por mim, o que você sente por mim? Como é forte isso, meus irmãos. Nós compreendermos a nossa dignidade, o nosso valor, quem nós somos, a nossa riqueza. Isso é muito interessante porque a parábola do filho pródigo, acho que de vez em quando vocês escutam, né, uns barulhos, uns carros passando, mas infelizmente eu moro bem no centro e os carros passam aqui. Espero que isso não atrapalhe. Bom, quando nós lemos a parábola do filho pródigo e ele pede os seus bens, me dá a parte da herança, os meus bens que me cabe porque eu quero, né? E ele vai embora e a palavra de Deus diz que ele gastou os seus bens, a sua herança, com uma vida extravagante. Só que a palavra em grego de bens, herança, né, essa palavrinha é ousia. Ousia. Ousia também pode ser traduzido como ser, substância. Tanto que quando nós estudamos cristologia, a palavra ousia, ela é designada a Cristo em comparação, em relação com o Pai, que Cristo é da mesma substância, do mesmo ser que o Pai, ou seja, ele não é só um homem, ele também é Deus. Então, quando o filho pródigo pede, dai-me a parte do meu ser, da minha essência, e depois diz que ele gasta com uma vida extravagante, o que ele gasta, o que ele consome, o que ele perde? O seu ser, a sua substância. Deus é a nossa origem, e quando o filho volta para o Pai, ele pensa, vou voltar para o meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, o que ele sente? Que ele perdeu a sua essência. O seu ser mais profundo, que é filho de Deus, que é filho daquele pai lá. Não, agora me tratam como um dos teus empregados. Mas ele cai em si e volta. E o que o pai faz? O recebe, o acolhe, o devolve a aliança, devolve as sandálias, dá uma aliança nova, túnica, sandálias. O que isso significa? Ele receber de novo uma aliança, uma túnica e uma sandália, é receber de novo a sua dignidade de filho, ou seja, a sua essência, o seu ser, a sua substância. Vejam, meus irmãos, que coisa mais linda. Nós somos imagem e semelhança de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo, dessa trindade. Isso é o que nós somos. Essa é a nossa dignidade. Voltar para Deus, voltar para o Pai, voltar para a nossa origem é voltar para a nossa essência, para aquilo que tem de nós, de mais autêntico. E aqui está o mistério da graça de Deus, porque quanto mais eu busco me assemelhar a Deus, mais eu me torno único. E assim é com todo mundo. Isso não é incrível? Quanto mais o Rafael tenta se assemelhar a Deus, mais ele se torna indivíduo e não massificado igual a todo mundo. Porque eu vou descobrir na minha essência, o meu ser mais profundo. Aqui está a nossa dignidade, meus irmãos. A nossa essência, aliás, a nossa origem está em Deus, que é amor. Esta é a minha verdade. A essência do ser humano é boa. Nós somos bons com nossas feridas, com os nossos pecados, mas buscar a santidade é buscar esse caminho de volta à nossa essência. E aqui, para finalizar esse momento, poder só destacar brevemente que Deus criou homem e mulher. Então, a beleza de cada sexo. Você que está assistindo que é homem, existe uma beleza na sua masculinidade, se você é pai, na sua paternidade. E você tem um jeito que é só seu de expressar a masculinidade, a paternidade, de revelar a paternidade e a masculinidade de Deus. Veja, Deus criou o homem e a mulher, então Deus, ele não tem sexo.
ele é antes do sexo masculino e feminino. As características masculinas do homem vêm de Deus e as características femininas da mulher vêm de Deus, mas cada um de nós precisamos expressar algo, não podemos ser deuses. Mas você expressa do seu jeito características da paternidade e da masculinidade de Deus, e você, mulher, características da feminilidade e da maternidade de Deus. Porque Deus, ele é um pai que nos corrige, mas também uma mãe que nos acolhe, nos abraça. E muitas vezes Deus já chegou até a se comparar a uma galinha que cobre com suas asas os pintinhos. Foi assim que Jesus deu esse exemplo. Então, revele, aceite a beleza da tua sexualidade, masculina ou feminina. Existe aqui um dom precioso, algo que se assemelha às características de Deus. Olhe para Jesus crucificado e pergunte para Ele: o que tu pensas de mim, você que morreu por mim? Você, eu que fui criado à tua imagem e semelhança. Que você possa descobrir cada vez mais a sua dignidade, o teu valor, a tua beleza. Deus te abençoe. Até daqui a pouco.